Oi, estamos de volta aqui depois de um pequeno período sem gravações. E nessa aula de hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da comunicação entre os casais. Essa é uma aula muito importante. Acho que talvez seja das mais importantes, porque ela vai aqui abranger as pessoas que estão num relacionamento em qualquer fase da vida e em qualquer fase do relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento duradouro, a gente sempre fala em boa comunicação. Comunicação é a base de tudo. E de fato é mesmo. Mas que tipo de comunicação? Que qualidade de comunicação? A gente pode então também estar falando sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva. Tem diversos temas, diversos conceitos que foram estudados e que foram definidos para determinar e orientar melhor sobre qual é a melhor forma da gente se comunicar com as pessoas, de modo geral, e também dentro de um relacionamento. Comunicar qual é o nosso desejo, comunicar quais são os nossos limites, mas como a gente pode fazer essa comunicação de modo realmente efetivo? Vou escolher as palavras mais sutis, mais suaves, mais educadas, para que aquela pessoa não se ofenda com a forma que eu estou dizendo aquilo que eu sinto? Sim, claro, mas isso é no plano básico de qualquer entendimento de boa comunicação. O que nós precisamos nos atentar são também a outros pontos que vão para além da comunicação e que, na verdade, precisam estar muito bem trabalhados dentro da gente antes da gente chegar no ponto de falar sobre a comunicação ser algo tão importante assim. Quando a gente fala de relacionamento com uma outra pessoa ou com diversas pessoas no campo do trabalho, no campo social, nas comunidades, na família, mesmo no relacionamento a dois, primeiro a gente precisa ter atenção ao fato de que nós precisamos ter um bom autorrelacionamento. Como a gente pode desenvolver um bom autorrelacionamento? Primeiro, desenvolver uma boa autoconsciência de si. Puxa, mas o que é autoconsciência e o que é o autorrelacionamento? São termos que a gente fala pouco, geralmente a gente ouve muito sobre, então agora eu tenho consciência disso, eu tenho consciência daquilo, agora eu tenho um pouco mais de autoconhecimento, a pessoa que faz uma terapia, que faz uma boa análise, ou que por outros também, outros caminhos diversos, consegue alcançar esse pequeno saber sobre si mesmo. Mas a autoconsciência é um pouco além do autoconhecimento. Uma vez que você tem um pequeno conhecimento sobre a sua personalidade, por exemplo. Bom, então eu sou assim, exemplo explosivo. Eu sou explosivo. Eu quero as coisas do meu jeito e vou me comunicar dessa forma. Pode ser que isso não seja bem recebido pelas outras pessoas. Autoconhecimento seria saber, por exemplo, de algum traço que você carrega dentro de si, de uma maneira com que você reage diante a certas situações, ocasiões, conflitos, como você tem um primeiro impulso de reação frente àquilo. Autoconsciência é um pouco diferente. Quando você tem autoconsciência, você sabe, por exemplo, que você é explosivo, esse é só um exemplo. Você pode ser uma pessoa passiva, que nunca responde. Você pode ser uma pessoa que se culpa e está sempre pedindo desculpa para todo mundo, sempre pedindo dá licença, por favor, obrigado, de maneira demasiada, que às vezes é desnecessária. Mas vamos voltar para o exemplo do explosivo, que eu acho que é um exemplo mais fácil da gente trazer. Você sabe que você é explosivo. Adianta, resolve você chegar para essa outra pessoa com quem você está lidando e dizer: é assim que eu reajo, você precisa entender como eu sou. Não, né? Muitas vezes, eu acredito que 99% das vezes, as pessoas não ficam contentes com esse tipo de posicionamento e tende a se sentir um pouco incomodada nessa relação.
Autoconsciência é quando você sabe que você é explosivo, mas você também sabe que esse comportamento explosivo pode machucar o outro, pode ferir o outro e vai desgastar o seu relacionamento. Então, essa autoconsciência faz com que você possa desenvolver o seu autorrelacionamento. O que é isso? É quando eu me dou conta de algum traço meu, da minha personalidade, alguma característica que eu carrego comigo, e eu posso fazer uma avaliação sobre se esse comportamento, se essa reação, essas atitudes vão me ajudar ou vão me atrapalhar dentro de uma relação. Quando eu faço esse movimento reflexivo, eu estou fazendo um movimento de autorrelacionamento, porque eu paro nesse instante para observar um ponto específico sobre mim, sobre eu mesma. E a partir disso, eu posso dividir essa reflexão para diversos aspectos, para então tomar uma decisão. Bom, então eu acho que eu posso continuar sendo explosivo, porque assim eu afasto as pessoas que eu não quero que estejam perto de mim. Ou eu não vou ser explosivo, porque eu sei que isso vai me prejudicar, a pessoa vai se afastar de mim e eu não quero que ela se afaste de mim. Esse é só um exemplo muito cru para a gente poder mais ou menos desenhar o que seria ter esse autoconhecimento, para essa autoconsciência e desenvolver um autorrelacionamento. A partir desse ponto, quando eu tenho um bom autorrelacionamento e eu faço constantes avaliações sobre quem eu sou diante do mundo, diante da vida, diante das pessoas e dos acontecimentos, esse exercício contínuo me ajuda a eu melhorar a pessoa que eu sou. Então, eu posso diminuir ansiedades, eu posso diminuir estresse e eu posso dar limites. Limites para algumas situações que eu não quero vivenciar. Limites para que as pessoas possam entender até onde elas podem dar palpites, fazer críticas, dar sugestões, interferir nos meus comportamentos, interferir nas minhas atitudes quando eu estou dentro de uma relação. E pode ser amorosa, como pode ser um colega de trabalho. Dar limites é outro ponto chave, crucial, para que um bom relacionamento aconteça e seja duradouro. Dar limites não é apenas dizer não, eu não quero, aqui você não se intromete, isso é assunto meu. Dar limites não é apenas ter uma senha no celular e não permitir que o seu parceiro, sua parceira, pegue o seu dispositivo e vasculhe o que tem lá dentro. Limites também podem ser flexíveis, eles podem ser elásticos, plásticos e mutáveis com o passar do tempo. A definição de limite, ela é muito particular. Pode ser uma denominação para você e para o outro. Podemos então falar aqui que numa relação a dois existe o meu limite e existe o nosso limite. E para o outro lado, né, nessa versão espelho, a outra pessoa também vai poder definir qual é o limite dela e qual é o limite que ela também define para o que seria nosso. Isso vai acontecer de uma maneira muito tranquila após atravessarmos um terceiro ponto que é fundamental, o mais fundamental de todos, o item negociação. A negociação dentro dos relacionamentos, ela é vital para que o relacionamento continue acontecendo entre duas pessoas. Quantas pessoas a gente conhece, quantas você conhece que estão aí há 10, 15, 20, 30 anos juntas? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Ou pessoas que são sócios, bandas que estão trabalhando no mundo da música há mais de 20, 30 anos. Qual é o segredo dessa longevidade dessa relação? Ou da relação, né, de mais de uma pessoa? O segredo é a negociação, a flexibilidade, a plasticidade dos limites.
porque sempre haverá novos conflitos, sempre haverá novas situações onde as pessoas vão precisar parar e pensar como é que elas vão reagir diante daquilo. O que é que elas vão esperar daquela pessoa? O que elas esperam daquela situação? Quais são as vantagens, benefícios, prejuízos, até onde elas conseguem avançar, até onde elas não conseguem e vão precisar dar um basta. Esse sentimento que vai acontecer dentro de cada um é o que nós vamos trazer de volta aqui para o autoconhecimento, para a autoconsciência e o autorrelacionamento. Chegando a um veredito, vamos dizer assim, sobre como eu quero que aquilo seja ou como eu não quero, eu vou partir para a negociação. Quando eu vou partir para a negociação, aí então aqui a gente entra com a comunicação. A negociação precisa ser contínua, precisa acontecer, às vezes, todos os dias. Quem vai fazer o café? Quem vai tirar o lixo? Quem é que vai poder viajar sozinho? Se não pode viajar sozinho, por que não pode viajar sozinho? Quem é que vai usar o carro? Quem é que vai ter a senha no celular ou não vai ter? A família do marido, da esposa, eles vão participar da vida do casal? Não vão? Terão filhos? Como será essa criação? Religiões diferentes, termos políticos diferentes, negociação, que a gente pode chamar de política. A qualidade da característica pessoal de cada um, de como lidar com as políticas sociais, vão ditar como ela vai lidar com essas negociações no campo da relação amorosa. Negociação é uma coisa que a gente pode aprender e deve desenvolver essa habilidade, para que, então, a comunicação possa, daí, ser assertiva. Quando você tem autoconhecimento, entende que você precisa negociar aquilo que você deseja, naturalmente, a sua comunicação passa a ser uma comunicação assertiva, porque você já vai partir de um ponto de que, por exemplo, ser agressivo, violento, explosivo, não vai resolver a situação. Não vai resolver a sua negociação. Então, a negociação parte do ponto de vista de que o respeito que você tem que ter pelo outro é o mesmo respeito que você quer que o outro tenha por você. Esse é o grande segredo das relações duradouras. A capacidade de reflexão sobre um ponto específico a partir do seu autoconhecimento e como você pode lidar com isso a cada instante, sempre trazendo as negociações para o campo. Ficamos por aqui com essa videoaula. Até o próximo vídeo.